minha vez aí. A bicha falou aqui, a bicha falou. A Guga falou, tá falado. Então depois que a Guga fala, a gente já pode começar. Bom, nós vamos continuar nossa discussão sobre trabalho e sociedade. Nós já debatemos em um momento sobre isso, falando sobre trabalho em diferentes sociedades. Então, nós concluímos naquele momento um novo momento para a sociedade. Primeiro, trabalho nas sociedades tribais. Trabalho é visto de uma forma diferente. Inclusive, algumas pessoas que fizeram a atividade de forma equivocada, né? Algumas pessoas foram falar sobre o trabalho avulsamente. E eu queria exatamente que vocês falassem sobre a sociedade na qual o trabalho não é trabalho. Entendeu? O trabalho não é trabalho. Então, vocês só não sabem disso se não prestar atenção no vídeo, na última aula. Porque essa parte foi uma das partes mais discutidas. Foi, professor, justamente então, percebeu? Foi mesmo? Então, trabalho na Grécia, trabalho no período escravista, trabalho no período feudal. O trabalho é algo social. Então, ele depende da sociedade para dizer o que é o trabalho. Se eu pergunto, você gosta de trabalhar? Você vai dizer, depende do emprego, depende disso, depende daquilo. No caso, se eu pergunto para a sociologia, você sabe o que é trabalho? Ela vai me responder assim, trabalho onde? Trabalho em que contexto? Em qual período? Estão ligados? Então, a ciência sempre pergunta assim, onde? Por quê? Em qual contexto? Não é assim, trabalho é sempre bom eternamente. Não é assim, não. Nós já aprendemos na última aula. Então, nós vamos começar a discutir um pouco o capítulo 5, que também é da unidade 2. Então, unidade 2 continua, mas agora é o capítulo 5. Alguém tem alguma observação? Não, né? Então, vamos lá. Bom, os seres humanos trabalham para satisfazer suas necessidades, desde as mais simples, como as do alimento, vestimenta e abrigo, até as mais complexas, como as de lazer, crença e fantasia. Nós vamos pensar agora a partir de três indivíduos: Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Geralmente, vocês vão ver durante todo o ensino médio esses três indivíduos, porque eles são chamados de clássicos importantes para definir o que é sociologia. Então, geralmente, nós vamos falar dele. Vai ter aula que eu vou falar só sobre ele, mas não vai ser agora não, porque a gente está seguindo o livro. Se fosse uma aula em sala de aula, eu já tinha parado para falar especificadamente sobre cada um. Mas vamos continuar no livro, que aí facilita para vocês, porque vocês têm um livro em mãos. Então, Karl Marx. O áudio tá ruim. O áudio tá ruim. Alguém confirma com... Mas o que significa tá ruim? Tá cortando, tá baixo, tá o quê? Explique mais aí, Hendrik. Sou do ventilador? O áudio tá ruim. Sou do ventilador. Professor, não tô escutando nada com esse barulho. A bateria acabando. Aqui é fácil resolver a bateria acabando. Mas, Hendrik e companhia, me falem do barulho aí. Segundo o Liebling melhorou. Não tem mais barulho. Tá bom. Aleluia! Ô Senhor! Agora sim, meu pivete. Ô Senhor, tinha que ser Sandriele. Bom, muito obrigado àquele indivíduo que começou a reclamar e a todos os outros que continuaram. É verdade, Felipe Gabriel. Então vamos lá. Karl Marx é o famosão da sociologia, porque, já falei e repito, Karl Marx é aquele cara que é mais citado atualmente porque ele é ligado a comunismo, socialismo, ele que pensou, arquitetou, cientificizou, colocou no papel, eram muitas coisas, né? O que seria o socialismo, e ele fez críticas muito graves ao capitalismo. Então, por isso que hoje em dia, que vivemos num mundo totalmente polarizado entre direita e esquerda, entre progressistas e conservadores, quem é progressista se apega muito e muito nos escritos de Karl Marx. Aliás, não é todo progressista, estou falando de forma geral. Porque os progressistas tendem a criticar o capitalismo, criticar o contexto em que nós vivemos. E quem é o maior crítico do capitalismo no que diz respeito à formação intelectual, a livros densos? Karl Marx. Então,
vocês vão ouvir muito. Se não vão ouvir muito, é porque vocês estão distantes dessa briga política que existe. Isso não é tão ruim estar distante. É ruim estar perto e não ler para isso. Alguém, por favor, pode ler esse texto aí? Leram, né? Bom, o pensamento de dois autores clássicos, Karl Marx e Emile Durkheim, marca perspectivas distintas sobre a divisão do trabalho nas sociedades modernas. Para Marx, a divisão social do trabalho, realizada no processo de desenvolvimento das sociedades, gera a divisão de classe. Bom, quando eu falo sociedade moderna, eu já faço uma divisão, tá? Pense bem, trabalho na sociedade moderna. O que é a sociedade moderna? Você tem que pensar, sociedade moderna não é feudalismo. Já passou do feudalismo. Sociedade moderna não é tempo escravista, período escravista. O escravismo, quando eu falo período escravismo, eu estou falando período escravista antigo, da Grécia. Aquele que tem as três características do trabalho, poiesis, praxis. Lembram? Não lembram? Pois está na última aula, está gravadinho no YouTube. Tá? YouTube. Então, toda vez que eu falar sobre trabalho na sociedade moderna, eu estou falando trabalho numa era que começou a vingar, a florescer o capitalismo. Que é o que eu aprendi hoje na aula de sociologia, que sociedade moderna tem a ver com o fim do feudalismo e começo de uma era do capitalismo. Sociedade moderna tem a ver com o fim do feudalismo e com uma era relacionada ao surgimento do capitalismo, tá bom? Então, o que são classes sociais? Lá embaixo, vocês estão vendo assim, ó, gera divisão de classe. Vocês com certeza já ouviram falar, nós somos uma classe de alunos, nós somos uma classe de estudantes, nós somos uma classe de bombeiro, somos uma classe de dona de casa. Todas essas formas de expressar classe estão ao pé da letra erradas. Por quê? Porque quando eu falo classe social, eu não posso me remeter, eu não posso me referenciar a partir de um pequeno grupo. Somos a classe das mulheres. A classe das mulheres. Timóteo, mas as mulheres são um grupo grande. Quando eu falei pequeno grupo, eu estou falando numa divisão do globo entre classe A e classe B. Nós vamos ver aqui qual é o nome dessa classe A e classe B para Marx. Então, toda vez que eu falo classe de estudantes, eu estou equivocado sociologicamente. Toda vez que eu falo classe de bombeiros, eu estou equivocado sociologicamente. Eu tenho que usar o termo de acordo com o que ele pede na sociologia. Então, vamos tentar aprender aqui. Nas sociedades modernas, com o surgimento das fábricas, duas classes foram definidas pela divisão social do trabalho. Quais foram as classes? Classe número 1, a dos proprietários de máquinas e seus operadores. Então, olha, se você está anotando aí, pegue seu lapisinho, sua caneta e anote aí. Quem forma a classe dos proprietários das máquinas? Os burgueses. Atenção, os burgueses. Quem forma a classe de proprietário? A burguesia. Quem forma a classe dos operadores, dos indivíduos que trabalham para esses donos de máquina? Proletariado. Proletariado. Então, na sociedade moderna, segundo Karl Marx, existem duas classes somente. Quais são as classes? Burguesia e proletariado. Eu pergunto a vocês que estão me ouvindo, algum de vocês acha que é burguês? Bom, eu não posso ter a certeza, mas eu posso chutar com a probabilidade grande de acertar que nós não temos burgueses no IFMA. Não temos.
Ah, Timóteo, tu não conhece tal pessoa que é rica, não sei quem é rica. Bom, vamos primeiro entender se rico significa ser burguês. Porque tem gente que tem 2 casas, tem gente que tem uma moto, tem gente que tem 2 carros e acha que é rico. Mas nesse caso específico que nós estamos trazendo aqui, não é burguês. Entende? Ele talvez é mais rico que você, mas não significa que ele é burguês. A gente tem que ter cuidado com esse conceito de burguesia, porque isso deixa muita gente achando que é rico sem ser de verdade. Ah, um colega meu, a mãe dele ganha 20 mil reais. Pois 20 mil reais é um dinheiraço. Dinheiraço. Isso faz dela e dele uma família rica, faz dele mais rico que você, talvez. Mas para pensar em riqueza, nós temos que pegar um parâmetro. Nós temos que pegar o parâmetro do Brasil, do mundo. A gente tem que sempre relacionar, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Bom, continuando. Subordinado à máquina, ao proprietário dela, trabalhador só tem, segundo Marx, sua força para vender. Ao pagar pela força de trabalho, o capitalista passa a ter o direito de utilizá-la na fábrica. Bom, vamos aqui para o PowerPoint para eu escrever umas palavrinhas aqui para vocês. Burguesia. Classe detentora dos meios de produção. Máquina, terra, etc. Proletariado. Classe que só tem a sua força de trabalho para vender. Então, daqui a diferença entre um e outro. Ou vocês anotam, ou vocês depois deixam para ver o vídeo. Mas no livro, em várias partes, nós vamos discutir isso, tá bom? Então, burguesia é a classe detentora dos meios de produção. É verdade, Elisa. Um print já resolve. O problema é que print, vou dar logo. Já falaram para vocês que o professor é bicho chato, então ele deve ficar tentando ensinar vocês o tempo todo. Pessoal, esse monte de tecnologia, eles facilitam, mas você, às vezes, printa, tira foto, faz tudo e depois não volta para anotar. E não volta para pensar naquilo. Por isso que é sempre bom, mesmo com muitas tecnologias, você estar com uma caneta e um caderno aí do lado. Tá? É uma dica, não é uma dica à toa. Alguns professores já devem ter falado. Se eles não falaram, eu estou falando. Sempre é bom estar escrevendo. O processo de escrever é um processo que instiga, provoca teu cérebro, tá bom? Então, vamos lá. Então, quem é dono do meio de produção? Ah, Timóteo, eu tenho minha mãe tem um sítio, meu pai tem um sítio, então eles são donos do meio de produção? Bom, nesse sítio, que seria melhor ser uma fazenda, teu pai cria centenas de cabeças de gado ou de vacas leiteiras, ele produz em grande escala? Ah, não, Timóteo, ele tem uma cabecinha de gado lá, ele produz de vez em quando, tem umas coisinhas que ele vende. Ah, se ele só produz de vez em quando, se ele não é dono de um meio de produção que mova a sociedade capitalista e promova a sua renda pessoal, ele não é burguês.
tá? Então, nós temos que ter bastante cuidado, porque, rapaz, eu conheço um bocado de gente mais rico do que eu. Mas isso não quer dizer que ele é burguês, entendeu? Então, analise bem, pense bem. Você tem casa, tem comida, talvez tem dinheiro para comprar um celular de última geração, os pais talvez tenham carro, nunca passou fome. Então, você é burguês? Não por isso. Tem um terreninho, eu sou burguês? Não por isso. Tem um comércio na minha casa, eu sou burguês? Também não por isso. Tá bom? Proletário. Classe que só tem a sua força de trabalho para vender. Aí alguém vai dizer, Timóteo, se eu não sou burguês, também proletário eu não sou, né? Porque fala sério. Você já falou aí, eu tenho uma casa, tenho um carro, eu tenho um terreninho, tenho um comércio na minha casa. Então, proletário eu não sou. Amados. A palavra prole, ela tem significado de filhos, filhotes. Vamos pensar aqui que proletário é aquele que só tem os seus filhos. Que coisa esquisita, Timóteo. Proletário, aquele que só tem os seus filhos. É porque, meus amados, filhos, nesse contexto, significa trabalho, força para trabalhar. Quanto mais filhos você tem no começo da Revolução Industrial, mais mãozinhas você tem para ajudar a colocar comida em casa, para trabalhar. Então, a palavra proletário significa que, ainda que você tenha um computador, um carro, um sítio, um comércio, você só sobrevive no mundo capitalista por causa da sua força de trabalho. Então, proletário não significa o miserável. Proletário significa que eu não tenho meios de produção. Então, proletário significa que eu não tenho meio de produção. A burguesia tem meio de produção. O proletário não tem meio de produção. Aí o que acontece? O que o proletário tem que fazer? Ele tem que vender. Vender sua força de trabalho. E aí, o exemplo mais simples é: dono do Mateus contrata alguém que é proletário. O dono do Mateus contrata alguém para vender sua força. O gerente do Mateus é burguês? O gerente é um empregado que vende sua força. Então, ele é proletário. Então, o que limpa o Mateus, o que trabalha nas vendas, o que trabalha no caixa, o que trabalha no depósito, o gerente, são proletários todos. Por quê? Porque eles não têm os meios de produção. Quem tem os meios de produção? O Mateus, o dono. Então, perceba que o Mateus não é um pouquinho rico. O Mateus não é rico porque ele tem 2 carros. Não é rico porque ele tem um aviãozinho. Ele é rico porque ele detém os meios de produção, que nesse caso é o Mateus. Perguntas? O operário trabalha mais horas por dia do que o necessário para produzir o referente ao seu valor de salário. O que ele produz nessas horas, a mais-valia, é o que Marx, a mais, é o que Marx chama de mais-valia. Então vamos lá. O que Marx chama de mais-valia? Geralmente ele faz um cálculo por sapatos. Eu vou tentar demonstrar aqui. Vamos pensar. A Luísa. A Luísa fabrica. Diga alguma coisa aí que a Luísa fabrica. Deixa eu ver. Lápis. A Luísa fabrica lápis. O salário da Luísa
equivale a... Eu vou já responder, Felipe. Equivale a 400 caixas de lápis. Luísa produz sozinha na fábrica. Trabalha numa fábrica. Vou já ajeitar aqui para vocês. Vocês devem fazer que nem o Felipe, porque legal não é tão legal discutir trabalho. Vamos lá. Valendo ponto. Não, valendo ponto não. Mas vamos lá. Quanto é a mais-valia do trabalho da Luísa? Alguém sabe? Luísa trabalha numa fábrica de lápis. O salário de Luísa equivale a 400 caixas de lápis. Luísa produz sozinha na fábrica 1.600 caixas de lápis. Quanto é a mais-valia do trabalho de Luísa? Eu sei, Timóteo, é matemática. É matemática, mas a gente precisa dessa matemática para entender o que é mais-valia. O que desgrota é mais-valia. Calma, um de cada vez. Nada? Desistem? Consideram-se mesmo fracassados? Lembra o conceito de mais-valia? O que ela produz nessas horas a mais é mais-valia. Então, quanto é a mais-valia? R$1.600. Tudo que Luísa produz menos 400. E Luísa fica com seu salário. Igual a... Então, como é que funciona o sistema capitalista? O sistema capitalista se baseia na mais-valia. O burguês contrata o proletário vende sua força de trabalho, só que ele vende e trabalha a mais. Toda essa quantia que não fica para ele, fica para o patrão. Então, a mais-valia, no caso de Luísa, equivale a 1.200 caixas que ela produz, mas que não vê a cor desse dinheiro. Aí alguém vai dizer, Timóteo, mas também tem que levar em consideração que os gastos, quem produz, quem consegue o lápis, a madeira, etc. Não, tudo isso é levado em consideração para fazer um cálculo real. Eu só dei um exemplo. Tá? Então, mais-valia significa isso. Dúvidas sobre mais-valia? É bom porque fica
fica gravado que vocês não respondem, sabe? Então, se vocês estão dizendo assim, ficaram calados, conscientemente eu fico entendendo, olha, que aula maravilhosa minha. Todo mundo entendeu tudo. Parabéns, Timóteo, você é demais. Outra coisa, na última aula que nós tivemos assim, que foi uma aula que a Vitória estava, vocês participavam lendo. Vocês não querem nem ler hoje, vocês estão com preguiça de ler hoje. Então, eu vou continuar assim na minha, ó, lento, tranquilo. Timóteo, mas na internet tem que falar mais rápido para acordar o pessoal. Não quero acordar, não. Pode dormir. Vamos lá, se ligue. Quando os trabalhadores verificam que trabalham muito e estão a cada dia mais miseráveis, entram em conflito com os capitalistas. Diversos tipos de enfrentamento entre classes sociais marcaram o desenvolvimento do capitalismo. Atenção, amados, eu esqueci de falar algo que eu falo agora. Outro nome para proletariado: trabalhador. Ó, trabalhador. Outro nome para burguesia: capitalistas. Tá? Timóteo, mas tem um problema. Eu acho que eu sou capitalista, porque eu gasto demais. Bom, quando você fala assim, eu acho que eu sou capitalista, mesmo sendo pobre lascado, mesmo sendo proletário, significa que você está usando um outro conceito de capitalista. Porque o capitalista é aquele que detém capital. Detém capital. Timóteo, o que é capital? Eu tenho capital, porque eu tenho dinheiro bem aqui guardado. Aí eu... Manda fogo, Senhor. Não, agora não, Senhor, depois. O dinheiro que você tem guardado não é necessariamente capital. Ele é capital se fosse investido ou dinheiro investido, ou não necessariamente só dinheiro, tá? Tudo que pode ser investido. Um grande fazendeiro, no contexto atual, pode-se ver ou pensar que é capitalista, que foi englobado como capitalista, porque o dinheiro que a fazenda dá só por estar parada, por exemplo, uma fazenda que não mexeu nada, ela está valorizando, ela é um investimento. Então, se você tem um dinheirinho para comprar um celular, você não é capitalista por causa disso. Mas eu entendo, quando a gente fala que é capitalista, porque a gente está querendo dizer que a gente gasta demais. Mas esse não é o conceito que nós estamos usando aqui. Então, lembrando aí, provavelmente não temos nenhum burguês no IFMA. Rapaz, tem uns professores que eu acho que eles são burguês. Professor, eu acho que tem. Mas são poucos. Eu não vou falar aqui porque eu não quero caguetar eles. Mas para ser burguês, primeiro, não dá para ser só professor, pessoal. Ah, professor, mas o senhor ganha muito bem. Eu ganho, graças a Deus. Ó Senhor, obrigado, eu ganho muito bem. Só que o que eu ganho bem não me faz um capitalista, não me faz um burguês. Então, já vimos aqui que vai ter briga, atrito. Atrito entre as duas classes. Segundo Karl Marx, quais são as duas classes que existem na sociedade moderna? Burguesia e proletariado. Qual o outro nome para burguesia? Capitalista. Qual o outro nome para proletariado? Trabalhador. O que significa capital? Dinheiro investido ou
algo que pode ser investido em prol de riquezas. Atenção, amadinhos, atenção. Se liga aí que tem uma coisa que faltou falar. Tanto a burguesia como o proletariado, eles vivem em tensão. Por quê? Por causa da tal da mais-valia. Que é o quê? É a diferença entre o dinheiro que eu trabalhei para ganhar e o que eu trabalhei para o patrão ganhar. Bom, já Durkheim é outra coisa. Durkheim é outra história. Para Durkheim, a crescente especialização do trabalho promovida pela produção industrial moderna trouxe uma forma superior de solidariedade e não de conflito. Olha só, galera, se liguem. Se liguem, se liguem, se liguem. Ó, Karl Marx. Conflito. Durkheim. Harmonia. Então, ó, enquanto Karl Marx vê na sociedade moderna conflito entre classes, Durkheim vê a possibilidade de harmonia. Certo? Vamos lá. O que é solidariedade, amados? Solidariedade é quando eu ajudo alguém no nosso contexto normal, sim. Mas no contexto de Durkheim, não. Solidariedade é a liga que une os indivíduos. Sabe, é como se fosse uma cola que une os indivíduos? Timóteo, mas então tem a ver com solidariedade, é fazer o bem. Não, necessariamente não é fazer o bem. Por exemplo, vamos dar aqui a minha situação. Timóteo gostaria de estar na praia, mas ele não gosta muito de dar aula nas quintas-feiras. Só que ele tem que dar aula na quinta-feira. Então ele vai dar aula mesmo sem querer. Vai dar aula mesmo sem querer, mesmo sem gostar muito. E aí os alunos vão ter aula na quinta-feira com um professor que não queria dar aula. Observação, não é o meu caso, viu? Eu não gosto de praia. Não gosto de praia. Isso não quer dizer que eu queria dar. Estou brincando. Vamos lá, voltando. Amados, eu, não querendo fazer uma coisa e fazendo, estou ajudando vocês. Vocês, não querendo estudar, mas vindo para a aula, estão ajudando a mim. Então, solidariedade aqui, para Durkheim, não tem a ver com querer fazer o bem. Tem a ver com fazer algo que me una a outra pessoa. O padeiro pode não suportar a vitória. Porém, o padeiro, ele precisa do dinheiro, inclusive do dinheiro da vitória. Então, o padeiro e a vitória tem alguma solidariedade? No sentido de Durkheim tem. Porque vitória precisa de pão. O padeiro precisa do dinheiro da vitória. Então, um ajuda o outro, mesmo se eles não se gostarem, mesmo se odiarem. Então, a solidariedade em Durkheim é diferente do que nós vemos aqui sobre solidariedade. Nós já vimos muitos conceitos hoje, viu? Sinceramente, vocês já estão assim com já podem sofrer uma overdose de conceitos. Para Durkheim, há duas formas de solidariedade. Primeira, solidariedade mecânica, que une as pessoas. O que une as pessoas não é o fato de uma depender do trabalho da outra, mas a aceitação de um conjunto de crenças, tradições e costumes.
Solidariedade orgânica. O que une as pessoas é a necessidade que umas têm das outras, em virtude da divisão social do trabalho. O exemplo que eu acabei de dar da Vitória e do padeiro, será que existe uma solidariedade orgânica ou uma solidariedade mecânica? Muita reflexão, né? É simples. Solidariedade orgânica. O que une as pessoas é a necessidade que umas têm das outras, por causa da divisão do trabalho. Sacaram? Uma precisa da outra, porque a Vitória não sabe fazer pão e o padeiro sabe fazer pão. Eu preciso do advogado, do carteiro, eu preciso da cozinheira, não, porque eu sou cozinheiro e estou fazendo ótimas comidas. Mas eu preciso do engenheiro, eu preciso do marceneiro, etc. Então, o que liga uma pessoa a outra por causa da divisão do trabalho é a solidariedade orgânica. Orgânica tem a ver com órgãos do corpo. Vamos imaginar o seguinte: o coração faz a mesma função que o fígado? Não. Eu posso tirar um dos dois do corpo para viver? Não. Eu preciso dos dois? Precisa. Mesmo precisando dos dois, não quer dizer que os dois façam a mesma coisa. Então, o advogado é importante? É. O professor de sociologia é importante? Lógico que é. Então, professor de sociologia, advogado, médico, todos são importantes e se ajudam mesmo se odiarem. E o que é solidariedade mecânica? Tem a ver com as sociedades tribais. Sociedades nas quais as pessoas são unidas não porque fazem coisas diferentes, mas justamente porque cada uma é tão igual à outra. Eu tenho o mesmo Deus, a mesma religião, tenho os mesmos costumes, o mesmo jeito de pentear o cabelo, o mesmo jeito de me vestir, são tão iguais que elas são unidas pela semelhança. Unidas pela semelhança. Isso é solidariedade mecânica, tá? Bom, vou dar um tempo aqui para a gente respirar a cabeça e vou responder a pergunta do Felipe Gabriel. O que levou Marx a escrever sobre o capitalismo industrial? Bom, uma ótima pergunta, mas tanto Marx como Durkheim viveram um período de efervescência, o período de crescimento do período industrial. A Europa, e principalmente a Inglaterra, se industrializou e promoveu o que nós chamamos de Revolução Industrial. Marx, vivendo, percebendo, sentindo a sociedade daquele tempo, escreveu sobre o que ele via. É importante notar que foi um período de muitas revoluções, loucuras mesmo. A taxa de mortalidade era muito grande, a taxa de nascimento também era muito grande. A expectativa de vida era de 37, 40 anos. Então, vocês percebam, no Brasil, que é mal de saneamento, mal de cuidado, nós já temos uma perspectiva de 70 anos. Naquele contexto, na Europa, a expectativa de vida era de 40 anos. Eu já estava quase morto. Vai viver mais uns 5 aninhos e ia morrer. Então, Karl Marx apenas estudou o que ele vivia. Tá? Continuando aqui no texto. A interdependência, em razão da crescente divisão do trabalho, gera solidariedade, pois faz a sociedade funcionar e lhe dá coesão. Atenção, amados. Coesão tem a ver com harmonia. Não sei o que é coesão. Vou dar um exemplo aqui. Coesão, mão, outra mão. Coesão, encaixe, harmonia. Tá? Então, uma sociedade harmoniosa, uma sociedade em que tudo se encaixa. Numa sociedade por solidariedade orgânica,
que tem um advogado, um médico, um engenheiro, um professor, tudo se encaixa porque cada um vai fazer sua parte. Pelo menos era para ser assim. No fim do século XIX, Frederick Taylor propôs a aplicação de princípios científicos na organização do trabalho, buscando maior racionalização do processo produtivo. No século XX, o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas produtivos deu origem a uma forma de divisão do trabalho que se tornou conhecida como Fordismo, uma referência a Henry Ford, um inventor de um modelo de produção em série. Ford, aquela fábrica que recentemente deixou o Brasil. O que é o Fordismo? O Fordismo é um modelo pensado por Taylor e implementado por Henry Ford na fábrica dele, chamada Ford. Então, esse modelo ele tem a ver com uma forma de organizar o trabalho que nunca tinha sido pensada até aquele momento. Tá? Taylorismo e Fordismo passaram a ser usados para designar um processo de trabalho com as seguintes características. Vamos lá. Primeiro, o que? Aumento da produtividade com o controle das atividades dos trabalhadores. Sabe até aquela ideia de trabalhador ali no seu ambiente de trabalho e alguém vigiando? Pois é, o Fordismo, o Taylorismo implementou isso. O aumento da produtividade através da vigia, através daquele capataz, daquele indivíduo que fica cobrando os outros. Divisão e parcelamento das tarefas. Se antes o produto era feito por uma só pessoa, a partir do Taylorismo, Fordismo, o produto passou a ser feito por pessoas diferentes. Um produz a pé da cadeira, outro produz a base da cadeira, outro produz o parafuso que vai ser colocado na cadeira. Então, cada um faz uma partezinha. Isso tem a ver com o quê? Taylorismo, Fordismo. Mecanização de parte das atividades. Antes, todas as partes eram manuais, por isso que era chamado de artesãos. Mestres artesãos. Então, tudo era manualmente. Agora, com o Fordismo, o Taylorismo, tudo o que se pode fazer se faz a partir de máquinas. Sistemas de recompensa. Cuida. Um minutinho. Sistema de recompensa. Mas isso aqui é. Fê. Um minutinho, amado. Deixa eu voltar a apresentar aí. Pronto, é ocultar. Agora acertei aqui. Sistema de recompensas e punições conforme o comportamento dos operários na fábrica. Então, o primeiro ponto tem a ver com o quarto ponto, porque colocando vigias, colocando pessoas para analisar se está tendo preguiça ou não dos trabalhadores, eu posso ter um sistema de recompensa e punição. Sabe aquela ideia de trabalhador do mês, que ganha uma placa, ganha um dia de folga? Tudo isso tem a ver também com sistemas de punição e recompensa. Esse processo disseminou-se, dando início à era do consumismo, definida pela produção e pelo consumo com larga escala. Com Ford e Taylor, o planejamento da divisão do trabalho passou a vir de cima, sem levar em conta a opinião de operários. Então, os operários, eles são operários, não são burgueses. Operários são proletários trabalhadores. Eles não têm voz, eles só têm sua força de trabalho para vender. Sua força de trabalho, que significa, etimologicamente, a palavra prole, só tem seus filhos. Só isso que eles vão deixar no mundo.
filhos e mais filhos e mais filhos, aí netos, etc. Só isso que eles têm. Então eles não têm como opinar, não tem por que opinar no todo da fábrica. Então, com Ford e Taylor, o planejamento da divisão passou a vir de cima, significa a nulidade, o valor baixo que tinham os trabalhadores para a produção de determinada fábrica. Isso é comum? Bom, hoje já se tornou comum pensar assim, mas em algum momento houve a necessidade de se refletir e transformar isso numa ciência, transformar isso numa pesquisa de como seria melhor para os projetos capitalistas darem certo. Então, de cima para baixo seria muito melhor para comandar. A partir de 30, Mayo buscou medidas para promover o equilíbrio e a colaboração no interior das empresas. Taylor, Ford e Mayo foram influenciados pelas formulações de Durkheim, de acordo com as quais uma consciência coletiva define as ações dos indivíduos, submetendo às ordens estabelecidas. As empresas devem dar continuidade a isso, definindo o lugar e as atividades de cada um. Atenção ao conceito, mais um conceito, consciência coletiva. Mais do que a soma das consciências individuais. Bom, então, é um conceito de Emile Durkheim sobre consciência coletiva. Então, consciência coletiva, alguém pode pensar, de modo de consciência coletiva é simples, é só pegar o que todo mundo pensa, somar e dar consciência coletiva. Não é bem assim. A consciência coletiva, ela está além, acima do que os indivíduos decidem pensar. Quando o indivíduo nasce, ele não contribui para formar essa consciência coletiva. Ele já encontra a consciência coletiva pronta. A criança, ela vai ser jogada no mundo em que a consciência coletiva já existe. Então, perceba, ela vai ser influenciada pela consciência coletiva. Taylor, Ford e Mayo, que eram grandes nomes, que eram influenciadores, que seriam, no nosso caso, youtubers de renome, para influenciar milhares de pessoas, eles seguiam essa lógica e defendiam que as empresas devem dar continuidade à formação de uma consciência coletiva. E a consciência coletiva diz o quê? Nesse caso de Ford e Mayo, deixa cada vez maior o atrito entre as classes, porque vai dizer cada vez mais que o proletário não pode participar de nada e que a burguesia é detentor de todos os direitos, de toda a voz no processo de produção. Observações? Para a crítica marxista, as formas de regulamentação de força de trabalho propostas por Mayo seriam indiretas, pois o operário seria manipulado por especialistas em resolver conflitos. Foi com os procedimentos propostos por Mayo que o Fordismo e o Taylorismo penetrou em todas as organizações sociais. Essa forma de organizar o trabalho foi marcante até as décadas de 70 e ainda prevalece em muitos locais hoje. Bom, amados, nós vamos concluir com esse slide mais um e depois nós vamos abrir um espaço para discussão, tá bom? Aqui na minha praia está caindo um temporal, mas a gente vai sobreviver. Transformações recentes no mundo do trabalho. Novas transformações aconteceram nas sociedades capitalistas, principalmente depois da década de 70. Eu acho que vai chover. E todas têm que ver com a busca desenfreada por mais lucro. Atenção, amados. Houve uma crise em 1970.
uma crise que teve a ver com a busca desenfreada por lucros. Vocês devem saber o que é isso, porque vocês vivem numa sociedade que busca ansiosamente o lucro, inclusive nas relações pessoais, um querendo ganhar do outro. Até amizades são repletas de demonstrações de busca por lucros e mais lucros. Então, surgiram formas de flexibilizar o trabalho. O trabalho taylorista, fordista, estava muito rígido. Então, problemas, dificuldades, contextos e a necessidade de gerar mais lucro, houve a necessidade de mudar a forma de fazer o trabalho, de pensar o trabalho. Amadinhos, o clima fechou por aqui, então eu vou aproveitar para abrir a oportunidade para falas à vontade e vocês perguntarem sobre o que a gente falou aqui. Eu vou para o chat olhar. Alguém tem alguma fala? Foi só Felipe Cardoso que perguntou? Tudo bem, eu não sou de ficar muito assim esperando vocês falarem, se vocês não têm que falar, porque já é chato esse negócio aqui, de ficar falando pro nada. Aí vocês ainda não aparecem para participar. Então é isso, amados. Nós tivemos diversos conceitos hoje. Vocês vão terminar de ler o capítulo 5 e vão propor para mim algumas questões. Eu vou passar a atividade para vocês hoje ou amanhã. Um cheiro, se ninguém quer participar. Felicidades e adeus.